É nesse instante que nós percebemos a beleza de contemplar as Escrituras. Reparem comigo, olhem como tudo está ligado, mas ao mesmo tempo as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, a ação de Deus é maior do que o homem espera. Esse trecho da primeira leitura do livro de Samuel é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, o capítulo 7 do livro de Samuel. Por quê? Porque é aqui que o profeta vai proclamar que da descendência de Davi nascerá um rei que reinará por todo sempre, um rei que irá reinar sobre Israel, um rei que fará com que a justiça se cumpra naquela região. Agora vocês sabem o que é interessante, mais ainda, que poucos reis prosperaram em Israel, poucos reis. Israel teve vários reis, os mais famosos são o rei Davi, o rei Salomão, o rei Saul, o rei Manassés, reis de Israel, mas que não perduraram. Já na carta de São Paulo, nós vemos o seguinte: agora este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus eterno. O que é que São Paulo está querendo dizer? Que em Jesus Cristo a profecia de tantos profetas se cumpriu. O rei chegou, o rei apareceu. Só que uma coisa o povo de Israel não contava. O povo de Israel não contava com uma coisa, sabe o quê? Que o próprio rei era o próprio Deus. Não se pensava nunca em Deus descer do céu e habitar na terra. Deus romper a barreira da distância entre o homem pecador e o Senhor tão puro era impensável por qualquer profeta. Por isso em Israel se criou um pensamento de que o justo, o Messias, o ungido, o descendente de Davi, viria para libertar o povo da nova escravidão que era naquele momento de Jesus o Império Romano. O povo de Israel sofreu muito, sofreu porque nunca foi um povo livre. Nunca foi um povo livre. Até quando chegaram na Terra Prometida, eles estavam cercados de povos mais fortes do que eles, e sempre foram submissos a viver sobre os grilhões. Do mesmo jeito no exílio da Babilônia, com os persas e agora com os romanos. Os romanos tomaram de conta dos israelitas e agora os israelitas clamavam: Senhor, que faça vir esse justo para que nos livre de tamanha opressão. E o Senhor envia o justo, não para libertar de uma pequena opressão, mas para libertar o povo por completo. Os céus se abriram e o Deus que aparentemente estava distante,
Agora toca o homem não somente como Deus, mas como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que entende o coração de Deus e aquele que entende o coração do homem, aquele que possui o equilíbrio perfeito das naturezas divina e humana. Jesus Cristo desce do céu, mas de uma maneira também inusitada, através de um sim de uma mulher, através do sim de uma mulher simples, uma mulher virgem, prometida em casamento, uma mulher sem muitas coisas, sem muitas posses. Deus revela o seu plano. Eis que darás à luz um filho, ele será chamado Jesus. Ele reinará sobre Israel, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. O Senhor revela o seu plano a Nossa Senhora, e ela fica perturbada porque, primeiro, um anjo chega e diz: Ave cheia de graça. Olha, esse ave cheia de graça, ele tem um sentido muito mais profundo. A Bíblia é traduzida do grego. Na nossa língua portuguesa, a gente não é capaz de traduzir certas palavras do grego, aí a gente dá um significado mais simples. Mas esse cheia de graça, ele quer dizer aquela que não cabe mais nada. Ela está repleta, ela está por cima da graça. Por isso que ela é escolhida. E muitos dos nossos irmãos vão dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Porém esquecem que o anjo mensageiro de Deus pronunciou essas palavras: Ave cheia de graça. E muitos vão dizer assim: mas Nossa Senhora era uma mulher qualquer, Nossa Senhora tinha pecado. Se ela era plena de graça, como eu acabei de dizer, não há espaço nenhum para o pecado, porque ela é plenamente repleta de Deus. Por isso que nós dizemos: concebida sem pecado. Concebida sem pecado, porque o próprio Deus a preparou desde antes de nascida para ser a mãe do Salvador. Veja como tudo está ligado. Veja como tudo está no plano de Deus. Como tudo foge da lógica, da nossa lógica humana. Mas nós, ao contemplarmos a beleza do Evangelho, vemos que o profeta Isaías tem razão quando ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os seus caminhos. Deus usa desses grandes elementos da história para que Jesus se encarne, se faça homem, através da obediência de uma mulher, e venha salvar o mundo que foi perdido pela desobediência. Olha como isso é bonito. Olha como isso é bonito. Vocês lembram que no Gênesis o homem e a mulher se perderam pela desobediência? Lembram? Que o próprio Deus disse assim: não comam daquela fruta.
porque vocês morrerão. Lembram? E o que é que aconteceu? Eles comeram da fruta, desobedeceram a Deus. E pela obediência, Maria nos dá o fruto da salvação, que é o próprio Jesus. E nós, como ficamos nessa história?